Então, antes de mais nada, vou ser o primeiro a começar, não é? Tínhamos combinado, nós já tínhamos conversado um pouco os dois sobre estes diálogos improváveis, só mesmo a Clara para imaginar uma coisa destas. Portanto, agradecer ao Monte Pasto e à Clara em particular esta oportunidade de virmos aqui conversar um bocadinho. Tem sempre estas ideias um bocado fora da caixa, Clara, e que nos obriga a sair da área de conforto. Eu, não é nenhuma inconfidência, eu recusei 4 vezes o convite, o que a Clara me fez, porque não me senti-me completamente desconfortável, quer dizer, vir falar de comunicação, que se fosse a Guta a vir falar da PAC e dos pagamentos diretos, também se calhar ia se sentir desconfortável. E, portanto, sinto que estou por afoiciar a ideia de falar um pouco de comunicação e portanto, o que me obrigou a pensar um bocado, estive a ler assim umas coisas, mas como não posso tirar assim um curso de umas poucas semanas, começar a falar de comunicação, vendo a minha experiência pessoal e fui àquilo ao básico dos básicos, ou seja, o que é que numa escola de comunicação, ou quando aqui há uns anos atrás eu ensinava ao meu filho mais novo as questões da comunicação e da social, o que é que são os básicos e em que é que isso, portanto, agora vício de engenheiro, segmentar e fazer algo analítico a partir daí face ao que é o nosso setor. Eu tenho a imagem nas costas, tenho 2 slides, mas vamos lá ver se isto corre bem. Portanto, como toda a gente se lembra também da escola, vou puxar aqui para verem melhor. Como toda a gente se lembra da escola, nós tínhamos estes conceitos muito básicos de quem é que emite a questão da comunicação, quem é o receptor, a mensagem e, portanto, completamente aqui o beabá daquilo que nós falamos de comunicação. E como é que este beabá, ou seja, como é que eu faço a partir daqui um painel de controle, um decifrador do que é a comunicação que se faz em Portugal sobre a agricultura. Porque na agricultura queixamos-nos muito e falamos muito só internamente e queixamos e não nos ouvem e não nos compreendem e queixamos à espera que, em vez de vermos onde é que está a luz e para nos debaixo do candeeiro, esperemos que alguém nos aponte o foco. Mas isso depois também tem a ver com as próprias características do setor, não é? E, portanto, passou, muito bem, vamos lá ver se eu sei de cor o que é que lá pus. E, portanto, nós, quando falamos de agricultura, a agricultura é muito diferenciada. E quem é que comunica? Nós temos o agricultor, que é aquilo que nós baseamos, que é quem quer fazer negócio com a agricultura, a parte comercial, a parte de dar lucro e de viverem através da agricultura, mas também temos o proprietário, que não é necessariamente quem quer fazer negócio no ponto de vista estritamente comercial, é quem quer rentabilizar o seu capital terra. E temos também o agente rural, que tem valores identitários e culturais, que muitas vezes não têm diretamente a ver com a questão de fazer negócio. E, por sua vez, temos os técnicos, e muitos deles aqui, e cientistas, que também estão associados ao setor agrícola, mas que não necessariamente todos estes interesses têm muitas questões em comum, mas eles em si são interesses diferentes. Mesmo dentro dos agricultores, os agricultores são muito diferentes. Há grandes, pequenos, sequeiro, regadio, culturas permanentes, gado, quer dizer, e portanto, quando nós pensamos, e daí ter posto o título com o plural com o Szinho, nós temos muitas estratégias dispersas, certo? E unificar estratégias é muito complicado, que era esse um bocadinho o desafio que a Clara nos pôs e que a Guta depois também vai dar aqui um exemplo muito interessante. Aqui, talvez na agricultura seja difícil um bocado por causa disto e também por causa de outra coisa, depois vamos lá ver quando eu falar da mensagem, que é todos querem fazer tudo ao mesmo tempo. E, portanto, depois quando falamos do receptor, nós, quando os agricultores estão preocupados com a seca e querem falar, vão falar com o Estado, não é? Precisamos de ajudas ou precisamos de flexibilidades nas regras da PAC ou outras coisas, mas do ponto de vista comercial tem que se falar com o consumidor, certo? E diferenciar as marcas e etc. E aqui há muito trabalho para fazer, porque eu acho que a comunicação ao nível dos lobbies tem corrido bem. Acho que tem associações muito competentes e que são muito, contra mim falo, entram-nos muito pela porta adentro a insistir com uma série de coisas. Mas, do ponto de vista comercial, acho que há muito para fazer na diferenciação, daí este painel ser interessante, esta conferência hoje ser interessante. No vinho tem coisas muito feitas, na carne há muito pouco ainda hoje em dia.
diferenciar carnes, se formos aos consumidores perguntar que marcas de carne conhecem, se calhar pouca gente saberá. E, portanto, há em áreas que é preciso fazer... e depois é a questão de querer chegar à opinião pública. E chegar à opinião pública é complicado, porque nem toda a gente está com vontade de ouvir temas agrícolas. E também na informação técnica e agrícola, não de ciências agrárias, mas noutras áreas também temos que saber comunicar. Isto depois é tudo muito ampliado quando falamos da mensagem. E, portanto, na mensagem, aqui é que depois diferencia-se de uma forma mais ampla. Isto é tudo a minha experiência pessoal, eu acho que não fui buscar isto lá. Diferencia muito o que é que cada emissor está interessado. Ou seja, o agente rural pode estar muito mais interessado em questões culturais ou identitárias, que até podem concorrer de forma negativa para com as questões comerciais. Não é? Se eu for falar de corridas e de touros ou de caça e misturar isso com vender o meu produto, pode não ser positivo. Não quer dizer que não se façam essas conversas e não haja sítio para fazer essas conversas, mas temos que escolher os canais e os momentos onde é que isso se faz. E, portanto, era isso. E, portanto, nas questões das políticas públicas também já falámos. Estas são as três coisas principais, as outras são mais instrumentais, mas sendo instrumentais são importantes, que é a questão do código e do canal, e, portanto, isso é tudo, pronto, não é preciso, os média, as redes sociais têm ganho uma importância enorme, e também o estilo. E eu acho que a certa altura isto depois também serve um bocado de painel de controle, ou seja, se eu quero comunicar de uma forma mais emocional, não vou falar sobre regadio de uma forma emocional, ninguém me vai ouvir. Mas, se calhar, para falar de carne, posso falar de uma forma mais emocional, a falar do prazer que ela tem. E, portanto, se calhar depois conseguimos, por ali, por estes quadradinhos, quase que escolher o percurso das estratégias um bocadinho mais temáticas dentro do setor, mas com a dificuldade que isto tem. Isto é para pôr aqui dificuldade à gota para depois falar que isto é muito disperso, o nosso setor. A questão das redes sociais cada vez tem mais importância, mas ela por si depois também não se pode deixar de estar presente, mas ela não é uma panaceia para nada. Mas há exemplos interessantes. Eu só trouxe este aqui, que é um tweet que o Parlamento Europeu fez, um think tank, que é a Farm Europe, pôs logo a correr, de dizer que as produções agrícolas, como fala muito hoje, não é uma indústria no sentido com que se fala. E, portanto, em termos mais de código, mais práticos, está uma imagem que é poderosa, as pessoas percebem logo. Se muita gente tweetar isto, quer dizer, tem algum potencial, mas o problema aqui é como é que nós, dentro destas estratégias todas, muito diferenciadas, de cada setor, de cada agente que nós vimos ali dos vários emissores, onde é que há qualquer coisa que seja mais agregadora. E há muito pouca literatura sobre isto. E procurar, há algumas coisas de americanos, a FAO também tem esta segmentação analítica que eu aqui fiz, e há muito pouca coisa. Mas o que há, e o que eu achei as conclusões mais óbvias, é que quando há debate polarizado que vai continuar. É inevitável e não podemos... mas numa estratégia mais comum, nós temos que procurar o common ground, que é o que toda a gente diz. Qual é o espaço em que consigamos encontrar o outro, não é? E, portanto, nós temos também de ter consciência para o setor agrícola, do princípio dos anos 70, agora, nós passamos, na população ativa, passamos mais ou menos numa relação de 10 para 100, para 1 para 100. E, portanto, nós há 40, 50 anos atrás, não havia ninguém que não conhecesse alguém que produzisse produtos agrícolas. Hoje em dia há uma gente que não conhece. E isso gera insegurança. E essa insegurança nós também temos que ver como é que combatemos essa insegurança. E, portanto, qual é que é a estratégia comum, e é isso que também é-nos levado um bocado a pensar, que nós podemos encontrar, e eu acho que mal ou bem é pelos alimentos, porque toda a gente se alimenta, não é? E, portanto, e a qualidade dos alimentos portugueses. E, portanto, só como uma ideia mais, até para fazer aqui a passagem, para depois para a Guta falar, quais é que são, apresentar aqui, pronto, de 3 ideias-chave, que uma questão é a convergência, é encontrar o common ground, outra, o espaço comum, não é?
A outra ideia é a ideia da confiança, não é? Como é que encurtamos esta distância entre a cidade e o campo, passa a expressão, e tentar dizer que a origem dos produtos alimentares portugueses, e ligando um bocadinho a matérias de natureza ambiental, é um círculo perfeito que pode, isto já roubei a ideia à Guta, pronto, na nossa conversa, que tem uma capacidade enorme de serem valorizados os nossos produtos. E é aí que nós temos, se calhar, não sei se é por aqui ou não, mas pronto, isto é... E recordo também, para quem não conhece a revista do GPP, que é a Cultivar, aqui uma frase da jornalista que escreve muito sobre alimentação, Alexandra Prado Coelho, que diz genericamente, quer dizer, também se recordam, daqui há 15 anos atrás ninguém falava dos chefes da cozinha, era alguém que estava lá dentro da cozinha, atrás das panelas, e tornaram-se umas estrelas, não é? E quando é que vai ser a altura que quem vai aparecer na capa da revista é um agricultor? Quando eles contribuem imenso para o sucesso que todos estes cozinheiros agora estão a ter, estes chefes estão a ter agora. E deixo aqui a questão da Alexandra Prado Coelho. E pronto, era a reflexão que eu trazia aqui para provocar um bocadinho o aparecimento também da experiência da Guta sobre esta matéria. Então, obrigada, Eduardo, por esta introdução, obrigada pelo convite para estar aqui convosco hoje, e começo já por dizer que o setor da agropecuária é, sim, diverso e segmentado, mas o da cultura ainda é mais. Portanto, eu trabalho desde há 30 anos na área da cultura e que é um setor muito disperso, muito irregular, muito assimétrico e, portanto, estou muito habituada a esta diversidade que este setor que estamos aqui hoje a falar também tem. Eu vou tentar ligar o meu iPad ao ecrã, porque em vez de trazer uma apresentação, eu preferi trazer um dos outputs do programa que nós iniciamos, que é a primeira pedra, só para ver se funciona aqui. Queres comentar? Esperemos que isto funcione. Mas, entretanto, vou falando convosco para não estarem à espera enquanto nós tentamos aqui ter a imagem que nos permite ver o website da Primeira Pedra. O que é que aconteceu? Eu trabalho, sou presidente da Experimenta Design, trabalho na área da cultura, mas uma das primeiras coisas que me interessou quando eu comecei a trabalhar na área da cultura foi precisamente o tema da comunicação. Porque achei que, pese embora o investimento feito neste setor seja importantíssimo, e, portanto, qualquer investimento que seja dado para um artista, para um criador, trabalhar e para produzir é, por si só, fundamental, é muito importante nós chegarmos aos outros com o nosso trabalho. É muito importante que o resto do mundo perceba o que é que o setor cultural está a fazer. E por isso o meu trabalho centrou-se sempre muito entre, por um lado, um grande investimento no setor cultural, por si só, e, por outro lado, um grande investimento na comunicação desse setor, como é que esse setor se posicionava. E o primeiro projeto que fiz foi precisamente criar uma Bienal portuguesa, numa altura, em 1999, onde não havia nenhuma Bienal em Portugal, e colocá-la num mercado internacional. Portanto, desenhar um projeto que relevasse e desse peso a um setor que eu sabia que tinha muita expressão em Portugal, que era o setor da cultura, mas que não tinha expressão internacional. E, portanto, foi a criação de uma marca, que foi a Experimenta Design, e de uma Bienal, que foi a Experimenta Design, e que serviu precisamente para posicionar o nosso país nesse setor internacional. Há 6 anos atrás, tendo eu já trabalhado várias vezes com a indústria, porque sempre me interessou também esta ligação entre a cultura e a economia, fui abordada por uma associação que é a Cimagra e que representa o cluster da pedra em Portugal. Não só da pedra no seu todo, mas da indústria que lhe está associada. Portanto, nós temos muita pedra em Portugal, muitíssimo boa, com grande valor, e temos também uma indústria transformadora dessa matéria-prima, que é um ativo português muito importante. Temos as duas coisas. O que é que nos faltava? Faltava valorizar essa indústria e esse setor internacionalmente. Ou seja, no fundo estávamos a colocar os nossos produtos que fazíamos com pedra ou os nossos serviços na área da pedra a um valor muito mais abaixo do mercado internacional do que aquilo que eles mereciam ter. E longe do reconhecimento internacional que eles mereciam ter também. Um pouco como se passa com muita da produção agropecuária em Portugal, que tem um valor imenso pela qualidade que tem e que não é conhecida no estrangeiro porque não tem nenhuma marca ou poucas marcas associadas de peso. Eu vou falando, falta-nos aqui a imagem, mas quando chegar a imagem posso ilustrar o que é que foi o resultado deste programa. A Cimagra, que é uma associação que realmente representa o setor, que, como vos digo, é um setor muito assimétrico também,
onde existem empresas pequenas, empresas grandes, empresas familiares, empresas que são players internacionais, abordou-me e disse: Guta, nós temos consciência do nosso valor e queremos posicionar o nosso setor internacionalmente. Como é que quer pensar em alguma coisa? Eu disse: sim, senhora, é um desafio enorme fazer isso. Eu venho da área da cultura, portanto não pensarei nada longe da cultura. Agora, o que é que eu sei? Sei que o meu circuito, que é o circuito cultural, é um circuito muito próximo de toda a gente. Todos nós, todos vocês que estão aqui connosco, de alguma forma relacionam-se com a cultura. Quer visual, através da televisão, quer quando compram um objeto feito por alguém numa loja de artesanato, quer quando leem um livro ou ouvem uma música. É um sistema que é muito próximo de toda a gente. E por isso é um veículo de aproximação às pessoas muito importante. E o que eu lhes disse foi: temos aqui uma indústria pesada, temos aqui uma matéria pesada e milenar, mas vamos utilizar a agilidade e a flexibilidade que o setor cultural tem para conseguir chegar às pessoas, para conseguir transmitir esta mensagem, como o Eduardo dizia, que nós temos de transmitir. E o que é que nós fizemos? Como imaginam ou não, eu há 6 anos atrás não sabia nada sobre pedra. E não acredito que se faça um bom trabalho em nenhuma área, de comunicação ou não, sem conhecermos profundamente qual é a matéria que nós vamos trabalhar. Por isso, nós criámos uma empresa... já está ligada aí. Já vai conseguir ligar. Vamos voltar. Criámos uma equipa específica para estudar o setor da pedra, para perceber o que era a pedra em Portugal, quais eram verdadeiramente as nossas valências, perceber como é que ela se organizava do ponto de vista geográfico, como é que a geografia influenciava as tipologias da pedra, como é que a indústria se espalhava ao longo do nosso país, como é que os nossos operadores já atuavam no estrangeiro ou não, e desenhámos um programa. Já está? Vamos ver se já está. Isto é só para termos imagens, embora normalmente faça apresentações sem imagens. Gosto muito mais de falar do que mostrar imagens, mas imagino que seja mais impressionante ver aquilo que nós fizemos. Pelo menos está a dar aqui um. Em princípio vai dar agora. Não está ainda. Bem, juntámos uma equipa e fizemos uma coisa que também foi muito desafiante, porque nós não tínhamos garantido que íamos conseguir o projeto. Ou seja, não chegaram ao pé de nós e não nos disseram: tem aqui uma verba X, nós vamos investir X no vosso projeto e vamos fazê-lo. Não, nós tivemos que fazer uma candidatura a fundos comunitários, em parceria com essa entidade, portanto tivemos que a desenhar. Tivemos que fazer uma candidatura que, se calhar, muitos de vocês já fizeram candidaturas a fundos europeus, são muito exigentes, e tivemos, passado esse investimento que não foi pago, que esperar que ganhássemos essa candidatura. E ganhámos a primeira candidatura e ganhámos a segunda candidatura. E estamos a falar de um investimento total, no final dos 6 anos de trabalho, que rondou os 4 milhões e tal de euros. Portanto, foi um investimento significativo e que teve resultados muito, muito interessantes para o setor da pedra. O que é que nós propusemos? Propusemos utilizar a componente de inovação que os agentes culturais têm, nomeadamente designers, arquitetos e artistas, para inovar o próprio setor da pedra, para construir novos objetos, novos produtos, e utilizar a rede internacional que nós temos de instituições pelo mundo fora, no circuito cultural, para apresentar esses resultados. E, ao mesmo tempo, fazer uma base de dados online, uma parceria com uma televisão, fazer uma série de apps, portanto, utilizar os meios digitais para fazer a partilha dessa informação. Isto assim fica muito mais misterioso, porque não estão a ver nada. E, portanto, tem que ser um esforço de comunicação triplicado, porque não tem suporte de imagem. Mas depois podem sempre clicar nos vossos telemóveis e vão ao website e veem o que é que eu estou a dizer. Claro, claro. Há uma coisa no setor agrícola, não sei como é que se passou no setor da pedra, que é... Nós temos um conjunto de pessoas, normalmente até mais associadas às associações e aos lobbies, que acabam por fazer tudo. Dentro daquelas áreas que falámos, não é? Sim. Acabam por ter a parte do lobbyismo, ainda bem, e são eficientes nisso, como eu disse, mas depois, simultaneamente, também vão para feiras promover os produtos e, por sua vez, também acabam por opinar do ponto de vista mais cultural. E eu não sei até que ponto é que isso depois credibiliza a mensagem, ter as mesmas pessoas a falar sobre tudo. Como é que o próprio setor da pedra, ou seja, acabou por externalizar isso,
e já vi que é preciso tempo, não é? Assim, é preciso tempo, o Eduardo, e foi realmente, não foi fácil, porque nós tínhamos uma entidade que queria fazer esse trabalho e depois tínhamos todo um setor muito pulverizado. O que é que nós fizemos? Fizemos reuniões, apresentámos o projeto aos vários players e, literalmente, um a um, fomos convencendo as várias empresas do setor, e, como digo, umas muito pequeninas, umas muito grandes, para perceberem que era muito útil, do ponto de vista internacional, haver uma voz que emitia uma marca muito segura, uma identidade muito segura, uma capacidade de inovação muito seguras, externamente. Ou seja, internamente, a história conta-se de uma forma, não é? Nós temos sempre que contar uma história. Sim. Internamente, cada uma das marcas que está aqui, seja na área da carne ou de outro tipo de atividade agrícola, terá a sua voz e a sua identidade e fará o seu trabalho na construção da sua marca. Do ponto de vista internacional, penso eu que há imensa vantagem que exista esta integração de uma voz quando nós explicamos o que é a carne portuguesa, qual é a narrativa da carne portuguesa, qual é a identidade da carne portuguesa, como é que eu vou contar uma história que permite que alguém no estrangeiro, ou mesmo cá, escolha antes esta marca, ou este pedaço de carne, mas mais esta marca, não é? Do que outra. Eu acabei de vir de Milão, que é um dos grandes centros onde acontecem feiras muito diversas de vários setores. Vim de uma feira dedicada à área do design e à área da arquitetura e da cultura. Não havia nenhuma inauguração onde não tivesse associada uma marca, ou de um azeite italiano, ou de um vinho, ou de um tipo específico de tomate, que tinham trabalhado com um chefe Y e que tinham, em conjunto com os criadores que estavam a fazer aquela exposição, concebido um projeto específico para colocar a sua marca. Ou seja, neste momento em Milão, na Feira de Design e Arquitetura, é tão importante aquilo que está na mesa e aquilo que se vai comer quando há um jantar, quando há um cocktail, como aquilo que se está a ver do ponto de vista de design. Portanto, existem muitas estratégias de criação desta narrativa daquilo que são as marcas portuguesas. Há, sem dúvida, um benefício enorme se houver um player que decida. Atenção, temos um setor que é potencialmente muito forte, potencialmente competitivo, tem grande valor acrescentado, ou nós vamos dar valor acrescentado no mercado internacional e vamos construir esta história, com o tempo. Um dos problemas que existe, mesmo para dar o exemplo também do nosso azeite, numa série de setores, e eu acho que na pedra também era parecido, somos um pouco uns subempreiteiros de qualidade das cadeias de valor. Não é? Temos dificuldade de ter uma marca própria e reconhecida, e os vinhos já há anos fazem mais esse trabalho, mas mesmo assim continuam com algumas dificuldades por causa da dimensão da nossa oferta. Mas nestes setores, então, a dificuldade ainda é maior, porque até no caso da carne somos até um produtor deficitário, não é? E, portanto, por essa imagem é mais complicado. E, portanto, criar essa imagem para verem o nosso produto como nosso, como português, é que é grande. E isso na pedra como é que correu? Acha que deu efeito? Na pedra nós tínhamos duas situações. Tínhamos, por exemplo, uma história muito, muito curiosa, que é, se calhar já ouviram falar do famoso mármore de Carrara, que é o mármore que tem mais valor no mercado internacional, mármore branco. Grande parte do mármore de Carrara é português. É tão simples quanto isto. E, portanto, como o azeite. Não sei como é no setor da carne, mas o facto é que nós não valorizamos aquilo que fazemos cá e fornecemos um mercado internacional e interno também, debaixo de marcas que não são as nossas. Eu, muito sinceramente, não consigo perceber porquê, em pleno século XXI, não consigo perceber porque é que isto acontece ainda. Porquê? Porque, por um lado, temos plataformas de comunicação muito mais ágeis do que alguma vez tivemos. Desde tudo que são plataformas de comunicação, as plataformas sociais, os Instagrams e tudo isso, à internet, às aplicações, ou seja, a velocidade de comunicação neste momento é real. Depois temos, acredito eu, qualidade. Portanto, podemos competir com quem quer que seja. Mesmo que seja deficitário, não sei se quando o Eduardo diz que o setor da carne é deficitário, no sentido em que produzimos menos do que aquilo que necessitamos, mas se calhar devíamos então vender mais caro para menos pessoas, não é? Eventualmente. Ou seja, como é que nós, o que é basicamente aquilo que se deve passar em Portugal, nós não temos escala e, portanto, temos que fazer o quê? Temos que aumentar os nossos preços, valorizar as nossas marcas e vender para menos gente, mas vender mais caro. E, portanto, isto só se faz trabalhando para atingir segmentos que são segmentos de nicho. E os segmentos de nicho hoje em dia só são atraídos por 3 ou 4 coisas. Também é muito simples e essas são comuns em qualquer setor. Sustentabilidade.
Não é possível ter mais marcas que não sejam sustentáveis. Mas é uma condição de acesso hoje em dia, já quase Absoluta. não é uma questão de diferenciação. Absoluta. Depois tem uma coisa que nós somos extraordinários, que é identidade. Se há país que tem uma identidade ligada à história, à sua geografia, à forma como o povo se constitui, não é? É o nosso. Portanto, temos, no fundo, todas as dimensões. Foi o que nós fizemos. Nós, no site aleluia, estava difícil. No trabalho que fizemos com a primeira pedra, para além de fazermos aquela sistematização que vos falei, notificação de fim de serviços, não sabem o que isto significa? Já está. Para além de fazermos aquilo que vos falei, que foi primeiro começar a perceber o que era a pedra portuguesa, e, portanto, nós tínhamos que perceber o que era a pedra e conseguir explicá-la para fora o que era a nossa pedra. E, portanto, o que nós fizemos foi, a primeira coisa, foi fazer uma grande base de dados. Este rato, para mim, é muito complicado. Já está. Fazer uma grande base de dados online sobre as pedras, fazer uma grande base de dados online sobre as empresas, mas também sobre as pedras em uso. Ou seja, não valia a pena nós estarmos só a contar esta pedra é assim, vale isto no mercado, tem estas características físicas. Este rato não gosta de mim. Posso fazer no ecrã? Ok, agora vou experimentar. É touch. Okay. É touch, mas lento. Ou eu sou muito rápida. 2 vezes? Ele não está simpático. Vamos experimentar aqui. Tá. Pronto, já está. Está um bocadinho lento, que a net não deve estar muito boa. Mas para vos dizer, fizemos este primeiro trabalho de levantamento daquilo que era a pedra portuguesa, das suas características técnicas, físicas, de sustentabilidade, todas. Depois fizemos um levantamento exaustivo sobre as empresas, quais são as empresas, onde é que elas estão, o que é que elas fazem, tudo. E depois fizemos logo um bocadinho de história, que é onde é que a pedra portuguesa anda a ser utilizada, em que sítios do mundo é que ela foi bem utilizada e quais são projetos que realmente dizem assim, ok, isto é muito boa arquitetura, isto é um projeto que dá mais valor acrescentado à nossa pedra e à nossa indústria. Portanto, somamos logo à base de dados, não só dados técnicos e qualitativos, mas também estéticos e de posicionamento, em termos de imagem. E, portanto, fazia a diferença. Outra coisa que nós fizemos, era um setor cheio de histórias, ele próprio. Então, tínhamos jornalistas a trabalharem connosco, a criarem pequenos artigos que nós depois disseminámos através de várias formas, em inglês, obviamente, como este site está em português, mas está em inglês também, nós comunicamos sempre bilingue. Histórias sobre as pedreiras, histórias sobre as expressões populares, histórias que ligavam a pedra a um universo que fosse storytelling. Portanto, esse foi um primeiro trabalho, foi a construção de uma narrativa sobre a identidade da pedra portuguesa que fosse facilmente perceptível por todos. Depois, o que é que fizemos? Ok, vamos inovar o setor e vamos poder, com razão, levá-lo ao MoMA, a Paris, a Londres, a Milão, a Nova Iorque, a São Paulo. Mas vamos levá-lo nos sítios onde nós queremos levá-lo, porque sabemos que ele aí, quando ele entrar aí, sobe o valor automaticamente. E onde é que esses sítios são? São os sítios da cultura. São os grandes museus, não são as feiras. São sítios que têm valor acrescentado por si só e que falam diretamente com aquele mercado que nós queríamos falar. Então convidámos, estrategicamente, 35 autores de 15 países diferentes, portanto, desde a China, até Portugal, até a Índia, até a Alemanha, até a Suécia, até Brasil. Portanto, convidámos um grupo de 35 autores, entre arquitetos, artistas e designers, e convidámos, nós temos uma indústria extraordinária, temos uma pedra maravilhosa, temos um briefing, quer dizer, demos-lhes indicações de trabalho, que é muito importante, isto é design oriented. Nós não os convidámos, venham cá e façam o que vocês querem. Não. Nós sabíamos o que é que nós queríamos que eles fizessem e, portanto, escrevemos projetos detalhadamente, muito divididos, e convidámos a vir cá trabalhar connosco. E eles vieram. E cada um que vinha tornava-se embaixador da pedra portuguesa. Porque depois a coisa mais importante em comunicação é termos embaixadores que, quando vão para os seus países, transmitem a mensagem da nossa qualidade, da nossa história, daquilo que nós valemos. E, portanto, estas pessoas eram todas elas amplificadores da mensagem da pedra portuguesa e têm sido assim e com efeitos, eu não vou poder estar aqui a falar muito tempo, mas se eu vos contasse os efeitos... O projeto continua ainda ativo
O projeto continua ativo no sentido em que, vou-vos dar um exemplo muito rapidamente. Nós depois concebemos uma série de eventos pelo mundo fora, desde Nova Iorque a São Paulo, imensos sítios onde apresentámos isto. Eu acho que a net está um bocadinho lenta. E o que é que aconteceu a partir desse projeto? Vou-vos dar o último exemplo que veio de Milão. Fui abordada por um grande investidor indiano que trabalha no setor da pedra, que tem uma pedra extraordinária que vem do Irão e que tem encomendas multimilionárias e que não tem indústria para trabalhar essa pedra. Ele disse-me: Guta, eu vi o trabalho da primeira pedra, eu quero entrar em contato com as vossas empresas porque já percebi a qualidade do vosso setor, eu tenho a pedra, vocês têm a indústria. E, portanto, exemplos como estes, ou, por exemplo, o facto de termos neste momento uma rua em Londres que foi oferecida pela pedra portuguesa, toda feita em pedra reciclada portuguesa. Temos um banco no Vitra Design Museum, que é ao lado da Art Basel, que é um dos maiores eventos culturais, oferecido também pela pedra portuguesa do CISA. Temos muitas peças nossas que ficaram colocadas no mundo inteiro, que são elas veículos de comunicação, e temos todo o sistema a rolar, porque depois todos estes embaixadores começaram a encomendar serviços à nossa indústria e serviços com a nossa pedra. Portanto, o que é que foi feito aqui? Foi feito um exercício que olhou para um setor segmentado, como nós falámos aqui da agropecuária, que procurou o tal denominador comum, ou seja, o que é que nós podíamos dizer em comum sobre a pedra portuguesa e a indústria portuguesa, e criámos um projeto, que foi um projeto muito exigente. Imaginem o que é levar pelo mundo fora exposições que pesam toneladas, não é? Para Veneza, para Nova Iorque. Nós apresentámos nos sítios mais incríveis, com convidados extraordinários, com apresentações com interlocutores que são opinion makers, que são jornalistas e que fomos várias vezes referidos na BBC, na imprensa internacional pelo mundo fora. Temos um levantamento exaustivo, porque isto foi uma candidatura a fundos comunitários, como imaginam. Refletiu o valor refletiu. da campanha já? Sim. Temos uma análise precisamente de como é que o setor refletiu. Portanto, o que é aqui interessante quando nós olhamos para a indústria da agropecuária portuguesa e mais concretamente aqui da carne? Nós falamos disso na nossa próxima conversa. Vocês estão num setor que é o setor mais próximo de todos nós. Todos nós precisamos de comer. Todos nós precisamos nos alimentar. E, portanto, a nossa relação com os alimentos é ancestral. É o princípio da nossa vida, da nossa espécie, como qualquer outra espécie que dependa de energia. E, por isso, está mesmo junto ao nosso dia-a-dia. O que me faz a mim escolher uma peça de carne em detrimento de outra, ou um tipo de vegetal em detrimento de outro, neste momento, eu, enquanto consumidora, são alguns elementos que nós conseguimos identificar e pôr no tabuleiro. Se o packaging é sustentável, se é uma empresa que é consciente do impacto social que tem no contexto onde opera, se toda a produção é sustentável, se a qualidade efetiva é real, se as componentes que eu preciso ir buscar à alimentação nutricionais estão lá. Portanto, são fatores que nós identificamos. E depois olha que engraçado, isto vem de Beja. O que é Beja? Faça a mínima ideia o que é Beja. O que é que Beja tem? Qual é o contexto? Qual é a história? Qual é o sítio? Quem é o senhor Zé, Miguel, a Guta, que trabalha, seja onde for, e que participa neste processo, cuja história eu não conheço ainda, e que se calhar quer conhecer e posso criar uma ligação qualquer. Ou seja, o mundo agora é feito destas ligações. E quanto maior for a atenção que as empresas, num país pequeno como o nosso, com a qualidade que nós temos, tomar a estes elementos, mais vai podendo atingir este segmento de mercado. Agora, isto não se faz sem a construção de marcas e de key messages e de primeira pedra é tão bom, first stone é a primeira coisa, não é? Portanto, é uma coisa natural. Qual é a palavra que define um setor como o vosso? Porquê essa história? Como é que ela se monta? Como é que ela reúne? E como é que ela depois pode ser cortada em fatias? Porque são muitos. E cada um de vocês opera em sítios diferentes. Portanto, do ponto de vista de comunicação, este setor é tão interessante e tão estimulante, mas tão possível como qualquer outro. E por isso eu diria que eu vou defender um bocadinho a minha dama, que é, quando a Clara disse, e bem, e quem me apresentou, e bem, que eu trabalho na área da cultura desde há 30 anos, é verdade, mas, acima de tudo, pela convicção do papel útil que a cultura pode ter para qualquer setor da nossa sociedade. Ou seja, eu não vejo a cultura como algo que esteja isolado
num pedestal, mas pelo contrário, como aquilo que pode verdadeiramente ajudar qualquer um dos setores. Não é por acaso que este exemplo da primeira pedra tem sido chamado como um case study de sucesso em muitos fóruns económicos. É a questão da pluridisciplinaridade e de contar histórias e de haver vários agentes. E da aproximação Sim, da real, aproximação, não é? sim. Que é isso que a cultura faz. Que é isso. E Claro, depois... nós não temos moderador, ficamos aqui a tarde inteira. Exatamente, nós agora, já no outro dia, falámos como tudo. Mas se calhar querem fazer alguma pergunta mais dirigida, não é? Não sei, Clara, se querem, se não querem. Está ali uma pergunta. Eu acho que na carne e certos produtos vegetais é difícil também, por exemplo, o packaging é difícil. Nós lá temos agora aqueles autocolantezinhos nas bananas e na pera roxa e tal. Às vezes é mais difícil. Mas o vinho é um produto essencial também. O vinho para mim. é um produto essencial, mas onde Estou existem brincando. muitas marcas reconhecidas, não é? Nós conseguimos dizer quase de cor, não é? Uma série de marcas. Marcas. Não, a questão não é tanto o produto, é mais o produtor. Ou seja, porque batatas podem vir muito mais baratas lá de fora. E, portanto, nós temos que comunicar que as nossas batatas, Sabem a melhor. origem, sabem melhor. E tem que se contar a história das nossas batatas, pronto, o storytelling. E há batatas com sabor diferente de sítio para sítio, como sabem, não é? As batatas de Ericeira são as melhores do mundo, por exemplo. Portanto... E é a questão depois também da profissionalização, ou seja, não pode ser o mesmo agente a querer fazer tudo. O agricultor não pode ser o homem da banda, não é? E porque senão, em algumas das mensagens que está a transmitir, não vai ser credível. Ou não vai ter a criatividade suficiente, não é? Porque não pode. Não pode. Não há homens renascentistas em todo o... Sim. Sim. E estratégias agregadas também, que é o que nós estávamos aqui a falar. Exato. Está ali ao fundo. Força. A questão é haver... Esta pergunta era para a Guta, mas eu vou responder. Pronto. A questão é... Estão aí várias questões, não é? Dentro daquela matriz simplificada que eu fiz. Uma questão é a logística, é os modos de produção, são as políticas públicas, porque nós só vamos valorizar aquilo que existe, não é? Portanto, o comentário é no sentido de sentir um certo risco sobre aquilo que existe. E, portanto, há muitas questões setoriais que estão aí colocadas, uma coisa muito ligada entre a produção e a indústria e as políticas públicas, não é? O extensivo está muito dependente de políticas públicas no nosso país. É para valorizar e viabilizar territórios que não têm outras alternativas culturais. Agora, quer se queira, quer não, nós temos que encontrar, dentro da componente de mercado, maneiras de valorizar. Porque quer as ajudas públicas, quer as exigências crescentemente ambientais que vão estar sobre o setor, vão exigir que se consiga valor noutros lados. E aí é uma coisa muito intrínseca ao setor. E, portanto, se nós temos que abater de maneira diferente, tem que haver um diálogo entre a produção e a indústria que permita essa logística. Agora, ajusante, estas estratégias depois podem contaminar positivamente. Se a imagem dos alimentos portugueses ou a imagem da carne portuguesa for uma boa imagem, isso contamina tudo para trás. Pronto. Valoriza esta componente do mercado. Absolutamente. Pronto. E é isso. Acho que era um bocadinho assim daquilo que estávamos a dizer. Mas, obviamente, eu percebo, então, num ano como este, o nervosismo que existe para quem seja produtor de pecuária extensiva nos dias de hoje. Sim, então nós fizemos 2 candidaturas. As candidaturas a fundos europeus têm sempre a componente que vem dos fundos europeus e a componente nacional. E aí as empresas que nós reunimos em redor do projeto entraram com o financiamento e com a produção de cada uma das peças. Estamos a falar de 78 obras que foram produzidas. Portanto, foi um investimento muito grande das próprias empresas internamente e foi também um processo de inovação dentro das empresas, porque os projetos levaram ao extremo muita do tipo de maquinaria e de técnica que tinham presente. E nós fizemos as candidaturas e a primeira candidatura teve um valor de 1.200.000 euros, não estou em erro, e a componente nacional foram cerca de mais 800.000, portanto quase 2 milhões. E depois o projeto foi muito bem sucedido, os empresários e nós quisemos continuá-lo, fizemos uma segunda candidatura, ganhámos a segunda candidatura também, mais ou menos no mesmo valor. Portanto, eu diria que no total deverão ter sido cerca de 4,5 milhões que foram investidos entre fundos
estruturais para 6 anos de trabalho e fomos a 7 países diferentes e fizemos, quer dizer, entre os programas de televisão que passaram na RTP2, na BBC, o website, o livro que foi lançado, as apps que foram feitas, todo o plano de comunicação que fizemos, todos os materiais que fizemos gráficos, não havia uma exposição que inaugurasse sem um depliant que dizia About Portuguese Stone. Portanto, nós apresentávamos a exposição, apresentávamos os resultados daquela inovação, tínhamos um modo de trabalho para ir a certos sítios e depois tínhamos todos os materiais que faziam com que o público, que não ia à espera de uma informação tão detalhada sobre a pedra portuguesa, levasse também com essa informação e fosse sucessivamente seduzido por aquilo que era o nosso projeto. Nós terminámos agora o projeto, portanto, acabámos agora o ciclo, porque no meio tivemos o Covid, portanto, tivemos um interregno que foi muito duro para nós enquanto estrutura cultural, mas também para o projeto, tivemos que o interromper, e por isso acabámos 2 anos quase mais tarde. Estamos a fazer a avaliação porque uma das vantagens, estes fundos europeus têm algumas burocracias a mais, mas obrigam que o sistema se organize e tenha um tipo de gestão que eu penso que é muito útil para qualquer setor. E, portanto, temos todos os indicadores que nós tínhamos quando nos candidatamos, estão agora a ser avaliados, para além de termos depois o feedback das próprias empresas que foram convidadas para trabalhar em Nova Iorque, no Dubai e por aí fora, por causa do projeto que foi acontecendo. Portanto, há aqui uma série de externalidades que nós já prevíamos que iriam acontecer, mas não podíamos garantir e que aconteceram para o setor. E, definitivamente, o que foi... Eu vi agora, em Milão, 3 projetos com pedra italiana, iraniana e por aí fora, e o nosso, e eu não tenho falsa modéstia a dizer isto, não fui eu que o fiz, é muito melhor. Mas muito melhor. A nossa indústria é muito boa, os autores que trabalham na nossa pedra é muito bom, aquilo que nós fizemos está no topo. Portanto, agora o que é importante? Eu apresentei já há pouco tempo também na Galícia, em Espanha. O que é que seria importante? Este esforço todo que foi feito, este investimento que foi feito, tem depois, obviamente, que ser continuado pelas empresas. E aí, o que é que acontece? É claro que uma empresa que esteja já a operar no mercado internacional, que já esteja consciente da sua própria marca, tem eventualmente mais capacidade de rentabilizar o investimento do que uma pequena empresa que não sabe de comunicação, não sabe de design, não opera no mercado internacional, não comunica ainda e, portanto, está mais frágil. O que seria sempre interessante, e nós fizemos um bocado disso no princípio, fizemos muito mentoring com os empresários, exatamente como noutros projetos que fazemos, que é, juntamos as pessoas, damos as noções básicas daquilo que é comunicar, desenhar, projetar, inovar. No fundo, damos as primeiras chaves. Agora, seria ótimo, seria um ecossistema perfeito se conseguíssemos aprofundar este tipo de trabalho e fazer com que todos beneficiassem, independentemente da sua assimetria ou económica ou de tamanho. Agora, se me perguntarem se eu acho que é possível, eu acho que é possível. Não vejo porque não é possível, porque não seja possível, não é? Acima de tudo, num país que neste momento tem um PRR que supostamente está aqui para alavancar uma série de setores. Acima de tudo, porque temos bons gestores, bons economistas, bons recursos humanos atrás destas empresas. Portanto, no fundo, o que é que nos falta? Falta uma coisa que sempre faltou a Portugal na história, que é saber contar bem as histórias, saber comunicar bem e não ter falsas modéstias, ter coragem, ter autoestima, aquelas coisas que nós sabemos. E que nós sabemos que temos também, portanto, nem isso nos falta. Eu acharia interessante terminar, porque já devemos estar mais do que esticar a hora, reforçando sempre o país extraordinário que nós somos. E um momento muito interessante que nós vivemos do ponto de vista histórico, que pode ter muitas componentes negativas, e tem, sem dúvida, muitas componentes negativas, mas que valorizam aquilo que são os nossos ativos. Portugueses, não são os espanhóis, não são os italianos, não são os russos, bem, esses não são, quer dizer, vamos não ser injustos, mas não serão, são os nossos. O nosso cosmopolitanismo, a nossa capacidade de receber, o nosso entendimento cultural, a nossa capacidade de integrar, a nossa capacidade de inovar, quer dizer, temos muitas coisas neste momento que valem muito dinheiro, mesmo muito dinheiro. E, portanto, é uma questão de trabalho e cooperação, não é, Eduardo? Eu estou completamente de acordo, acho que já... E obrigado à Clara pelo convite, afinal não foi tão complicado para mim, acho que... O Eduardo, na conversa anterior, também dizia isso. Obrigada.